Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está indo para o segundo vídeo, que é o segundo capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente separou esse capítulo por três tópicos, né? Aqui a gente vai falar dentro desse capítulo sobre a vida futura, o ponto de vista da vida futura e um relato depois no final de uma realeza, né, uma rainha francesa. Ela conta um pouco sobre a passagem dela para o plano espiritual. Então a gente já vai começar aqui falando sobre a vida futura. Então é uma passagem na Bíblia de Pilatos conversando com Jesus. Tendo Pilatos entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua espera, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? E respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. E Pilatos disse: Logo tu é reis? E Jesus respondeu: Tu dizes: Sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então, por essas palavras, né, esse trecho da Bíblia, Jesus acabou se referindo claramente que existe uma vida após essa nossa vida. Então, que seria a vida futura. Então, quem não consegue acreditar na vida futura e pensa que ele estava falando sobre a vida presente, acaba não conseguindo entender essa passagem da Bíblia. E no Livro dos Espíritos, também aqui na pergunta 1018, o Allan Kardec perguntou: em que sentido se deve entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. E os espíritos responderam. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações dos puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra. Os homens com ele não estão. Nessa resposta, os espíritos quiseram dizer que o seu reinado ele exerce sobre os corações dos puros e dos desinteressados. Por isso que o reino dele não é nesse mundo, porque nesse mundo não existe ainda pessoa com coração puro e desinteressado dos bens materiais, desinteressado da vida terrestre. Então, o reino de Cristo é onde predomina o amor do bem. Então, naquela época, os judeus eles tinham uma visão muito superficial sobre a vida. Eles acreditavam que os anjos eram seres privilegiados da criação. Então, que os anjos eles já tinham sido criados anjos. Mas só que eles não sabiam que os anjos em si eram os próprios espíritos que chegaram na evolução angelical. E tem duas perguntas no Livro dos Espíritos que esclarecem muito bem essa questão. É a pergunta 128 e a pergunta 129. A 128 diz: os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins formam uma categoria especial de natureza diferente das dos outros espíritos? E os espíritos responderam: não, são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau de escala e reúnem todas as perfeições. E a pergunta 129, os anjos hão percorrido todos os graus de escala? E os espíritos responderam, percorrem todos os graus, mas de modo que havem dito, uns aceitando sem murmurar suas missões, chegando depressa, e outros gastaram mais ou menos tempo para chegar até a perfeição. Então, os que aceitam sem reclamar conseguem se tornar anjo ainda mais rápido. E os que vão reclamando acabam levando mais tempo para se tornar anjo. Mas todos nós vamos se tornar anjo um dia. Então, voltando um pouco para o trecho da Bíblia, Jesus acabou revelando nesse trecho a existência de outros mundos. E esse mundo que ele promete para quem cumpre os mandamentos de Deus. Então, os 10 mandamentos, quem consegue cumprir esses 10 mandamentos se torna já um espírito mais evoluído, desenvolvido e sim consegue entrar nesse reino de Deus. Os 10 mandamentos é praticamente a base para os ensinamentos cristãos. Só que todo cristão, ele necessariamente acaba acreditando numa vida futura. Mas isso acaba sendo uma ideia ainda vaga, né? Superficial. Né? E até mesmo em determinadas religiões acabam sendo falsas em diversos pontos. Então, com a chegada do Espiritismo, a vida futura acabou deixando de ser simples um ato de fé e tornou uma realidade material, que foi dito muito no Livro dos Médiuns, com as comunicações espíritas, com as mesas giratórias,
com as aparições dos espíritos, com as batidas em mesas e outros fatores que demonstraram por forma física que tornou uma realidade material. Então, por a gente ter uma ideia clara da vida futura, acaba te dando uma esperança para o futuro. E essa esperança acaba influenciando a gente na nossa moralização, porque a gente acaba enxergando a vida terrena de uma outra forma. Imagine se, imagine se a gente soubesse que não existia vida futura. Né? Nada ia fazer muito sentido a gente querer progredir moralmente, viver bem, porque a vida ia acabar. Então, qual o propósito de tudo isso, né? A gente tem que se sacrificar, trabalhar 8 horas por dia, pegar trânsito todo dia, ficar longe da nossa família durante a maior parte do dia. E qual o propósito disso, né? Se não fosse para nossa progressão, para nossa evolução, a gente não precisava passar por isso. Era simplesmente, vamos viver a vida no oba-oba e estava feito. A gente nem ia precisar moralmente ser evoluído. É o que eu acho que acontece com muita gente. Por as pessoas não acreditarem que existe uma vida futura, eu acho que é por isso que existe tanta violência, tanta agressão, tanta desonestidade. E se as pessoas conseguissem compreender que existe, né, uma vida futura, uma continuação da vida, a gente ia pensar duas vezes sempre antes de fazer algum ato de maldade. E para quem já acredita realmente numa vida futura, acaba levando uma vida terrena mais leve, né, mais tranquila. Porque a gente sabe que aqui é somente uma passagem. Então a gente está aqui exatamente para aprender, para progredir. E as preocupações da vida acabam se tornando não tão relevantes. Eu mesmo já mudei muito assim depois que eu comecei a estudar sobre o espiritismo, sobre não só o espiritismo, mas sobre o espírito em si. Eu lembro quando eu era pequeno, eu com a minha mãe, estava com a minha mãe no telefone e questionava ela. Eu não conseguia entender o propósito da vida. E eu lembro que eu chorava e questionava-me por que a vida é assim tão difícil, tão dura, e a gente tem que passar por isso. E nem era assim tão dura, né, na verdade. É que as coisas não aconteciam da minha forma e eu me vitimava, né, e é o que acontece com as pessoas. Elas acabam se vitimando por apenas um problema pequeno. Eu sei que eu passei por um processo assim de não compreender, né, por que a vida era tão sem sentido para mim. Para mim nunca fez sentido isso, a gente ter que se matar de trabalhar e para conquistar nossos objetivos, estar sempre correndo atrás do tempo, né? Mas hoje eu consigo enxergar com outros olhos, né? Os olhos espirituais, né? Coloquei os óculos da espiritualidade. Mas mesmo assim ainda tem que progredir muito. Então, para o espírita, né, para uma pessoa que acredita na vida após a morte ela acaba deixando de ter um pouco de sentido, né, e acaba se tornando uma libertação para o espírito. Eu sei que é difícil falar isso, né, quando a gente perde alguém, mas se a gente conseguir compreender isso, né, introduzir esse pensamento para a gente que a vida continua, aqui é só uma passagem, até a dor da perda de uma pessoa querida, ela se torna mais leve porque a gente sabe que ela está se livrando, né? Ela está se libertando, o espírito está se libertando da carne. Então é uma provação que ela já pôde terminar, né? Mais uma vida de encarnação que ela já terminou. E uma forma muito de compreender isso é através da projeção astral. A projeção astral ela comprova para a gente mesmo que nós não somos isso, né? Que nós não somos a carne, e sim que somos o espírito. E a gente, então, sabendo que a gente está numa morada temporária, a gente acaba levando a vida mais despreocupada, né? Mais leviana. E sempre quando surge um problema, a gente acaba resolvendo com uma forma mais tranquila. Então, pelo simples fato de um homem não acreditar numa vida futura, ele acaba focando todos os seus pensamentos na nossa vida terrestre. E o homem que não consegue enxergar com os olhos espirituais, ele é um pouco assim. Ele só fica tranquilo quando ele atinge determinado objetivo, senão ele vai passar a vida inteira correndo atrás daquele objetivo. E para essas pessoas, quando acaba tendo uma perda de um bem, né, de um algo material, a vida acaba se desmoronando, acaba tendo uma decepção, um sentimento que a vida é injusta, né, que aquilo só acontece para ela acaba se vitimando, né, falando que a vida dela não presta, que só aquilo só acontece com ela. Por isso que é tão importante a gente conseguir ter uma base espiritual, porque quando o problema aparece, a gente tem um suporte para a gente buscar energia
para poder superar aquele problema. E não ficar se vitimando, falando que a vida é injusta ou que aquilo só acontece com a gente. A gente sabe que todos esses problemas que a gente passa é para nossa progressão, né? É para nossa evolução, para a gente sair da nossa zona de conforto. Isso, quando a gente começa a enxergar dessa forma, a vida até passa a ter um pouco mais de graça, porque a gente sabe que a gente vai sair daqui melhor do que a gente entrou. Aí tem aqui um trecho do livro também, no capítulo 2, que se chama Olho do Ponto de Vista Futuro, que eu vou ler esse trecho porque eu achei bem interessante e acho que é importante estar passando isso também. Aqui ele diz assim: a humanidade, assim como as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras, que tanto se fatigam para conquistar um lugar que as elevará tão pouco e por tão pouco tempo conservarão. A importância, pois dada aos bens terrenos, está sempre em razão inversa da fé que se tenha do futuro. Então esse texto está dizendo um pouco isso. Tanto quanto os grandes e os poderosos da terra e tanto os pequenos e os mais humildes, eles são confundidos como formiga sobre um monte de terra, sobre montanhas de terra, que tanto os pobres como os ricos são da mesma estatura. E tanto a gente que se cansa para conquistar um lugar tão elevado que vai durar tão pouco tempo pelo trabalho que a gente tem de chegar até lá. Então é muito interessante essa visão, né? Porque realmente, quantas pessoas não estão se matando, né? Estão focado tanto aqui na vida material que esquece um pouco a vida espiritual. E isso acaba depois, quando a gente chegar mais na velhice, a gente vai sentir essa perda desse tempo. Então, o homem, instintivamente, ele acaba procurando o seu bem-estar, né? Ele quer que, mesmo por pouco tempo, né? Então, mesmo a pessoa que é espírita, ela quer procurar o seu bem-estar. Até a gente bota em pauta, às vezes, né? Será que é certo a gente procurar querer estar num bem-estar, tá mais confortável, viver mais confortável? Mesmo sabendo que a gente vai estar pouco tempo aqui encarnado, vale a pena a gente perder esse tempo, né? Para poder viver de uma forma mais confortável aqui na Terra. Então isso é bom, porque o desejo do bem-estar, né, a procura do bem-estar, ele força o homem a querer estar melhor, a querer progredir. E aí tem uma pergunta aqui do Livro dos Espíritas também, número 719, que ele fala sobre o bem-estar. Então Allan Kardec perguntou: merece censura o homem por procurar o bem-estar? E os espíritos responderam: é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem, ou não venha a diminuir-vos nem a força física, nem as forças morais. Então os espíritos aqui eles estão querendo dizer que de todo a gente procurar o nosso bem-estar, né, estar mais confortável possível, de todo não é ruim, porque ele ajuda a progressão do homem. Ele só se torna ruim quando a gente procura isso no abuso, ou quando a gente quer passar a perna em alguém para poder crescer. Nesse sentido é ruim, mas de uma forma justa, honesta, um trabalho honesto, isso é positivo para o espírito. Então, com o espiritismo, a gente deixa de ver somente o presente. A gente começa a enxergar o mundo de uma outra forma. A gente passa a enxergar isso, o mundo de uma forma macro, uma forma universal. Então, mesmo que Jesus quisesse passar esses conhecimentos todos há 2000 anos atrás, a humanidade não estava preparada para conseguir entender. Tem uma frase aqui que diz: o espiritismo alarga o pensamento e ele rasga novos horizontes. E realmente, né, o espiritismo faz a gente pensar de uma forma tão grande do universo que rasga os horizontes, né? A gente nem sabe o limite disso tudo. Então é muito curioso a gente estudar isso. E vamos para a terceira parte aqui desse capítulo 2, que é o resumo que é um resumo de uma história também que eu vou ler, porque é uma história muito interessante. É uma história muito curiosa, assim, muito emocionante. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras do Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o vazio dos reinos da terra, se eu não o compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena?
Nada, absolutamente nada. E como que para tornar a lição mais amarga, ela nem mesmo me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha me julguei que penetrasse nos reinos dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e os quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, só então compreendi a esterilidade das honras e a grandeza que se buscam com tanta avidez na terra. Para se conquistar um lugar neste reino, são necessários a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas o bem que fizestes e as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, tu o disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar aos céus, e os degraus do trono não nos aproximam dele. A ele só conduzem os atalhos mais penosos da vida. Procurai, pois o caminho do céu, através das sarças e dos espinhos, e não por entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Aqui, porém, já não há ilusões. Logo eles percebem que se agarram a uma sombra e desprezam os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhe aproveitam na morada celeste, os únicos que lhe podem abrir as portas do céu. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com a vossa prece, pois a prece aproxima os homens do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Uma Rainha da França, Le Havre, 1863. Então eu quis introduzir esse texto aqui porque eu acho que ele é um texto muito emocionante, né? A visão que ela passa, só porque ela era rainha na Terra, ela achava que ia ter o mesmo privilégio no céu. E quando ela chegou lá e sofreu essa decepção, que o título dela de rainha não existia, não servia para nada, e descobriu que as pessoas que ela considerava de sangue nobre eram muito mais desenvolvidas espiritualmente do que ela. Então acho que é um pouco de uma lição, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente passa o nosso dia às vezes fazendo julgamentos às pessoas, às vezes até por forma inconsciente, né? Mas quem somos nós, né, para querer julgar os outros? A gente julga só pela pessoa pensar de uma forma diferente, por ser um pouco diferente do que a gente. Isso acontece em todo lugar, dentro do trabalho, ou na faculdade, ou até mesmo assim dentro da família. Porque isso não quer dizer que a pessoa seja pior do que a gente, por ela pensar de uma outra forma. Tá todo mundo aqui para progredir, né? Pode ser que no plano espiritual essa pessoa ela até seja mais evoluída do que a gente. Então, eu acho que já está no momento de a gente parar de julgar e criticar os outros. Mas isso é tudo um progresso, né? Talvez na próxima vida a gente consiga realmente chegar onde a gente gostaria de estar, num grau de evolução na próxima ou nas próximas vidas. Beleza, pessoal? Esse foi o segundo vídeo, o capítulo 2. O próximo vídeo a gente vai falar sobre o capítulo 3. Tá certo, pessoal? Fiquem com Deus e um abraço para todos.